Olá, meus amigos, seguidores da Infolição. Nós estamos aqui mais uma vez para poder estudar a lição da Escola Sabatina com vocês. Como é bom todos esses dias, todos esses momentos que estamos aqui com os nossos amigos da equipe e com vocês aí do outro lado, participando, comentando e prestigiando o nosso trabalho. A equipe de Infolição é uma equipe que produz infográficos que comentam a lição da Escola Sabatina. E também temos esse nosso canal no YouTube, fora as nossas outras redes sociais, que se você ainda não seguiu, você pode seguir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, também coloque lá no sininho, coloque o sinal lá para você receber as nossas notificações. E agora nós vamos começar o nosso estudo desta semana, mas antes disso nós vamos fazer uma oração. Poderoso e eterno Deus, ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O estudo desta semana nós vamos falar sobre profecias. No estudo desta semana nós vamos falar sobre a Bíblia e as profecias. A primeira pergunta, quem vai nos responder essa primeira pergunta é o pastor Pablo Amon. Pastor Pablo Amon, nesse assunto da Bíblia e as profecias. Como nós podemos interpretar a profecia corretamente? E como nós podemos saber o seu exato cumprimento? Nos responda aí, pastor Pablo. Muito bem, boa noite, pastor Elton. Boa noite a todos. Bem, a profecia ela é fundamental para a nossa identidade e também para a nossa missão. Nós cremos que o movimento adventista ele surgiu como um movimento profético. Então, para podermos reafirmar, para podermos ensinar essa nossa crença, nós precisamos compreender como é que funciona a profecia, as profecias, né? Como se dá o seu cumprimento. E um aspecto muito importante que devemos levar em conta ao falarmos de profecia é o aspecto de que a profecia bíblica, ela se cumpre no decorrer da história. Nós temos vários tipos de profecias, né? Temos as profecias que se cumpriram ali no momento, durante a época da vida do profeta, e profecias que foram dadas com cumprimento ao longo, né, do ministério ali do profeta e também a continuação do seu cumprimento bem depois, e também profecias que se cumpririam no futuro. Quando pensamos em profecia, pensamos apenas em algo que vai se cumprir no futuro. Mas a profecia, ela na verdade é uma mensagem de Deus. Não necessariamente de algo que vai se cumprir no futuro, mas é uma mensagem dada com um fim específico. No caso de Daniel e Apocalipse, são conhecidas como profecias apocalípticas. Profecias que revelam acontecimentos posteriores, acontecimentos, inclusive, que poderiam estar muito tempo para além da vida dos profetas, daqueles primeiros leitores. Então, é fundamental entender o processo do cumprimento da profecia para podermos entender a nossa identidade e a nossa missão. Os reformadores, eles seguiram o exemplo bíblico do próprio Daniel e do próprio João, que escreveu o Apocalipse. Por quê? Porque eles recorreram ao desenvolvimento histórico, ao cumprimento das profecias ao longo da história. E nós, como adventistas, nós cremos no método historicista, que é o método de interpretação da profecia sendo cumprida ao longo da história. Então, nessa semana, nós estudamos, né, e nós estaremos recapitulando agora o desenvolvimento dos pilares dessa interpretação, né? Interpretação historicista. Nós temos outras maneiras de interpretação,
a preterista, a futurista, são interpretações que creem no seu cumprimento ou no passado ou no futuro somente, e nós acreditamos que há profecias que se cumpriram no passado, há profecias que estão se cumprindo e há profecias que se cumprirão no futuro. Mas o método mais correto de se interpretar as profecias à luz da Bíblia é o método historicista. Muito bem. Então, agora, continuando o nosso estudo, nós seguimos com o pastor Esron, que irá fazer a próxima pergunta. Muito bem. Seguimos aqui, nós estamos estudando sobre o método historicista e a pergunta que eu faço vai para o pastor Elias, né? O pastor Pablo comentou aí sobre alguns métodos, como o método futurista, preterista, são métodos de interpretação das profecias bíblicas, né? Pastor Elias, porque o método historicista é o mais adequado para interpretar as profecias? Muito bem. Bom dia a todos, é uma alegria estarmos reunidos novamente, né, para o estudo da lição da Escola Sabatina. Para a recapitulação, de fato, como já foi falado, né, existem muitos métodos de interpretação das profecias bíblicas, né, principalmente das profecias apocalípticas, né. Nós citamos aqui pelo menos 3. O método preterista, né, que joga o cumprimento destas profecias todas para o passado. O método futurista, né, que conduz exatamente o cumprimento dessas profecias para o futuro. E nós temos aqui o método historicista, né? Segundo o método historicista, estas profecias apocalípticas, especialmente as profecias relacionadas com Daniel e Apocalipse, elas são exatamente cumpridas no fluxo da história, né? E eu separei aqui pelo menos 3 argumentos exatamente que nos levam a entender que as profecias bíblicas devem ser interpretadas dessa maneira. Nós estudamos na lição de número 5, que tem por título Sola Escritura, né, que todos os elementos que nós precisamos para interpretar as Escrituras estão na própria Escritura. Né? Esse é um princípio, um dos princípios que regem a nossa compreensão. Né? Nós recebemos isso por intermédio da reforma. A Bíblia é a sua própria intérprete. Né? Então, os métodos, os princípios, os pilares do método historicista estão exatamente na própria Escritura. Né? E a partir desses indicadores nós podemos, então, entender como a profecia deve ser interpretada. O primeiro argumento aqui, você pode, inclusive, acompanhar aí, o pastor Moraes, inclusive, pode colocar aí o infográfico de domingo, né? O primeiro argumento é que a profecia ela tem um fluxo, ela é cumprida no fluxo linear e ininterrupto. Né? A primeira profecia apocalíptica, né, ou a mais famosa delas, é a profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua. Né? E essa profecia ela é extraordinária, porque nós não encontramos apenas os símbolos dela, mas também nós encontramos ali a interpretação desta profecia. Né? Nabucodonosor teve o sonho com aquela estátua, você conhece essa história, e Daniel não apenas traz o que Nabucodonosor sonhou, revela o seu sonho, mas também revela a interpretação. Tá? A interpretação daquela imagem. Né? E na linguagem de Daniel, na interpretação, né, Daniel diz o seguinte: olha, você é a cabeça de ouro, né? Não se referia ao rei Nabucodonosor, mas ao seu reino. Mas depois de ti virá outro reino, né? E depois desse reino virá um terceiro, e posteriormente um quarto, e depois a pedra irá esmiuçar a estátua, né? Simbolizando o reino de Cristo. Então, estes são, amigos, indicadores temporais que nos guiam, né? Guiam o leitor exatamente para uma interpretação historicista. Né? Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse, eles são escritos exatamente... Na composição dos livros, nós encontramos uma estrutura básica, né? Uma estrutura semelhante desses 2 livros. Né? Daniel inicia a sua narração, né? A primeira parte ali, do livro de Daniel, uma parte histórica, né? Do capítulo 1 até o capítulo 6, e nós encontramos Daniel no seu tempo, se referindo ao exílio babilônico,
exatamente que iniciou no ano 605 a.C., né? E o livro de Daniel, ele vai avançando, né, em linguagem profética até chegar no capítulo 12, com uma referência exatamente ao tempo do fim. Né? Capítulo 12, versículo 1, nesse tempo que se levantará Miguel, isso é uma referência exatamente à volta de Cristo, à consumação dos séculos. Né? O livro do Apocalipse também da mesma maneira. O livro do Apocalipse inicia exatamente com a realidade ali da perseguição da igreja apostólica, né, que foi perseguida pelo Império Romano. Inclusive, o próprio fato de João estar na ilha de Patmos, ele recebe a primeira visão ali no dia de sábado na ilha de Patmos. Isso explica exatamente, estava ali exilado, né, também preso, né, naquela ilha. Então, o livro do Apocalipse inicia também com esta questão histórica, né, da perspectiva do profeta, a história do profeta, da perseguição do povo de Deus, e vai avançando exatamente apresentando um esboço histórico, né, assim como Daniel apresenta um esboço histórico de amplitude, de primeiro local e depois mundial, universal, da mesma maneira no Apocalipse de João nós encontramos também. O Apocalipse de João finaliza também com a consumação dos séculos, né, de maneira mais abrangente, né, porque ali apresenta não apenas a volta de Cristo, mas o milênio e também a nova terra. Né? Então, a profecia ela segue esse fluxo, né? E esses indicadores eles partem exatamente do próprio texto. A segunda referência que nós encontramos aqui, o segundo argumento, porque as profecias apocalípticas devem ser interpretadas a partir do historicismo, desse método, né? É exatamente que a profecia ela tem um cumprimento progressivo e contínuo. Né? E nós encontramos no próprio texto apocalíptico, tanto em Daniel, quanto no livro do Apocalipse, quanto em outras literaturas apocalípticas, né? Especialmente no Novo Testamento, é exatamente esta linguagem, não é? Indicadores temporais. Os autores muitas vezes usam advérbios temporais e também numerais, não é? Para indicar exatamente esta questão que nós podemos interpretar de maneira histórica. Né? Por exemplo, uma desses advérbios numerais, né, que nós encontramos tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Né? A expressão depois, a expressão a seguir, a expressão outro. Né? Isso sugere, queridos, a existência exatamente de um contínuo histórico nas visões apocalípticas. Né? E se elas foram reveladas para os profetas dessa maneira, elas devem ser interpretadas também da mesma maneira. Né? E, em terceiro lugar, a profecia ela tem cumprimento no passado, no presente e no futuro. Né? O método historicista afirma que a interpretação ela deve iniciar a partir da perspectiva do tempo do profeta, como eu falei no início. Né? O livro de João, o livro de Daniel e o Apocalipse de João é organizado nesse sentido, inicia da perspectiva do tempo do profeta e avança até o tempo do fim. Né? Então, aqui nós encontramos, essa é a linha do tempo da profecia apocalíptica. Nós não podemos tirar essas profecias desse tempo, né? Do tempo do profeta, exatamente até o tempo do fim. Inclusive, nós temos aqui um exemplo, eu queria citar aqui um exemplo, de uma profecia apocalíptica, né? Apocalipse capítulo 17. Esta é a profecia aqui da grande meretriz que está assentada sobre uma besta. Né? E do versículo desta besta, ela tem 7 cabeças. Né? E o versículo 10 e o versículo 11, João diz assim, dessas 7 cabeças, né? O versículo 9 diz que são 7 reis, 7 montes. Né? Isso é uma referência, tanto reis quanto montes, é uma referência a reinos e não a indivíduos, né, como reis, como alguns tentam interpretar, mas não há evidência bíblica, né, que possa exatamente apoiar esta visão. E no versículo 10 diz assim, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Versículo 11, a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Né? Então, João aqui faz uma referência clara exatamente a tempos. Né? João está fazendo esta referência muito clara a tempos. Versículo 10, ele diz assim, da perspectiva
note, né, precisamos interpretar da perspectiva do tempo do profeta. João está dizendo, 5 caíram. Né? Então, como é que nós interpretamos tradicionalmente como adventistas? Destes 5 reinos que caíram, se refere exatamente aos clássicos inimigos do povo de Deus, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia. Da perspectiva do profeta, João está escrevendo o livro do Apocalipse aqui no final do 1º século, né? Da perspectiva do profeta, do tempo do profeta, do tempo que ele escreve, e estes reinos já passaram. E ele diz aqui que um existe, o império exatamente que dominava todo mundo, conhecido no tempo de João, Roma imperial. E João está dizendo que uma está por vir. Né? Esta é exatamente Roma papal. E a última, este é o 8º rei, se refere exatamente a uma organização política e religiosa do tempo do fim, liderada por Satanás, que será destruída por ocasião da volta de Cristo. Né? Há muitas outras interpretações dessa profecia. Né? E essas outras interpretações fogem do método historicista. Né? E essas interpretações nós não encontramos base exatamente para avançar nesse sentido. Né? Isso é, de fato, um erro. Então, queridos amigos, né? É por isso exatamente que nós devemos continuar interpretando as profecias apocalípticas por esse método, porque esse é um método bíblico. E eu queria finalizar aqui a minha parte. O pastor Pablo falou algo muito interessante, que o método historicista, o princípio de Ian, daqui a pouco o pastor Elton irão falar sobre isso, outras pessoas. Mas esses métodos não são propriamente adventistas, não? Esses métodos foram utilizados por muitas outras pessoas na história, e eu queria citar aqui, inclusive, que o método historicista foi utilizado por muitas outras pessoas e foi adotado pelo movimento adventista no início da história. Né? Por exemplo, nós encontramos interpretação historicista nos escritos judaicos apocalípticos, né? Que foram escritos ali entre o ano 200 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Né? Claramente, nós encontramos uma referência às profecias de Daniel e elas avançam no mesmo cumprimento. Né? Nós encontramos também referência no primeiro livro de Enoque, né, que são livros judaicos, no Apocalipse de Abraão, no segundo Baruque, quarto Esdras. Né? Nós encontramos também, amigos, Jesus fazendo uso desse método, do método historicista. Mateus capítulo 24, versículo 15. João está se utilizando da linguagem, Jesus, né, está se utilizando exatamente da linguagem de Daniel, se referindo ao profeta Daniel, e faz exatamente, se utiliza dessa predição, apontando exatamente para um evento futuro. Né? Jesus se utiliza, né, do método historicista. Nós encontramos também os primeiros pais da igreja. Né? Por exemplo, na epístola de Barnabé, é mencionada a 4ª besta e os 10 chifres de Daniel 7, fazendo uma interpretação historicista. Não apenas nessa epístola, a epístola de Barnabé, mas também Ireneu, Tertuliano, Cirilo e muitos outros pais da igreja se utilizaram desse método historicista para interpretar as profecias apocalípticas. Durante a Idade Média também, muitas pessoas se utilizaram desse método. O mais conhecido deles, Tomás de Aquino, teólogo católico, né, que interpretava os 4 reinos de Daniel 2 e Daniel 7, como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Né? E os 10 chifres representavam reinos futuros, né, que surgiriam ali no tempo de Cristo. E ele ainda afirmava que as 70 semanas de Daniel 9 se referiam a 490 anos, né, que apontavam para a vinda do Messias. Então, o próprio Tomás de Aquino se utilizou, em certo momento, dessa abordagem historicista para interpretar. Durante a Reforma também nós encontramos 2 homens, né? John Wycliffe, que interpretava exatamente as profecias do chifre pequeno de Daniel 7 e a meretriz de Apocalipse 17, apontando exatamente para o poder romano, né? A igreja medieval. E Lutero também, o próprio Martim Lutero, né? Interpretava as 70 semanas também no princípio de ano, né? Apontando exatamente para a profecia que predizia a vida e a morte de Cristo. Né? Então, amigos, esse não é um método adventista. Né? A Igreja Adventista hoje é uma das instituições que permanece utilizando esse método, mas esse não é um método propriamente adventista. E esse não é o método dos pais da Igreja, esse não é o método da Reforma, esse não é o método da Idade Média, esse é o método bíblico. E todos esses que eu citei se utilizaram exatamente desse método. Né? E nós também podemos nos utilizar exatamente com propriedade, né, desse método
que é o método historicista. Nós vamos avançar agora com a nossa... Eu gostaria de passar a palavra agora para o pastor Moraes. Muito bem, tá? Eu vou aproveitar o tempo que me foi dado aí para fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero adicionar aqui, direcionar, é ao professor Ramon, né? E a pergunta é essa, professor Ramon. Existe base bíblica para a explicação do princípio de ano na profecia bíblica? Primeiramente, um bom dia a todos, né? Olha, a Bíblia, ela é um livro maravilhoso, porque é a palavra de Deus. E uma das chaves de interpretativa do historicismo é o princípio de ano, e esse princípio de ano, ele se encontra nas Escrituras. Vamos pegar aqui a Bíblia. Números 14, verso 34, diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Então, cada dia representando um ano. Aí nós temos aí dia, ano. Em Ezequiel 4:5, diz o seguinte: porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então, te dei os anos, segundo o número de dias. Mais uma vez, dias relacionado a anos. Nós podemos citar também essa relação, dias, anos, em Jó capítulo 10, verso 5. São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Essa é uma relação, né? Nós podemos citar também Salmos 77, verso 5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. Aí nós temos uma associação dias, anos, né? Poderia citar Isaías 61, verso 2 e outros versículos mais. Agora, existem outros elementos que nós podemos tirar da própria profecia que também nos leva a visualizar esse princípio de ano. O primeiro dele é o uso de símbolos dentro da profecia apocalíptica. Lá no caso de Daniel e Apocalipse, nós temos no capítulo 2 uma estátua com vários metais, ouro, prata, bronze, ferro, barro misturado com ferro, né? São símbolos que representam reinos. Nós também temos longos períodos de anos, 2.300, né? Nós temos também expressões peculiares, no caso aí, tardes e manhãs, né? Então, todos esses símbolos, todos esses de metais, de animais, de longos períodos, né, de tempo, nos conduz a ver que na profecia, cada dia equivale a um ano. Mas não é apenas na profecia bíblica que nós encontramos tais referências. Nós podemos citar, dentre inúmeras obras da literatura helenística, né, o livro dos Jubileus, do terceiro ou segundo séculos antes de Cristo, o Testamento de Levi, do primeiro século da era cristã, Enoque, do segundo século da era cristã, antes de Cristo, a literatura de Qumran, do segundo século antes de Cristo, textos como a segunda Qumran de Melquisedeque e
assim sucessivamente. Nós podemos também citar na literatura rabínica textos como o Seder Olam, do segundo século depois de Cristo, o Talmud, o Midrash Rabbah e, posteriormente, os exegetas clássicos da Idade Média, como, por exemplo, Saadia Gaon, Rashi, Ibn Ezra, no Mikraoth Godolot. Né? Então, o princípio diano de interpretação provavelmente é o mais antigo e o mais sólido princípio na exegese no caso, aplicada às profecias. Não é um princípio que foi inventado pela Igreja Adventista, mas esse princípio é adotado porque as Escrituras mostram tais princípios e também literaturas extrabíblicas também se valiam de tais princípios, como eu acabei de citar aqui algumas delas. Né? Então, esse princípio diano é uma das ferramentas, ou seja, uma das chaves da interpretação historicista. Bem, e agora nós vamos seguir com a próxima pergunta, né? Vamos passar a pergunta aí para o pastor Pablo. Muito bem, excelente explicação, professor Ramon. Bem, não há dúvidas de que o princípio diano, ele é bíblico, e que até mesmo pessoas de posições bem distintas creem no princípio diano. A questão é onde, quando aplicar esse princípio e como aplicá-lo. Há pessoas que, inclusive, utilizam o princípio diano na Semana da Criação, por exemplo, para defender as suas ideias. Pastor Elton, como aplicar, ou melhor, por que nós não utilizamos o princípio diano, no caso do milênio, em Apocalipse, capítulo 20? Ok, meu amigo Pablo. Muito boa essa pergunta. E essa pergunta é um questionamento que a gente recebeu durante a semana de alguns amigos nossos, principalmente o pastor Sérgio Siqueira, pastor em São Luís. E você, meu amigo, ao longo da semana, você tiver uma dúvida, uma pergunta, vai mandando para a gente que nós, quando nós chegarmos fazer o nosso vídeo de estudo, a gente responde a tua pergunta, tá bom? Assim que, se tiver o tempo aqui desejado. Mas vamos lá para a pergunta. Por que porções de tempo, como o milênio, lá de Apocalipse 20, nós não aplicamos o princípio dia-ano? Nós, adventistas, por usarmos o princípio dia-ano em Daniel 8,14 e outras porções mais, 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos, muitas vezes alguns teólogos zombam de nós, dizendo que nós somos seletivos, que nós só usamos aonde nós queremos, usamos esse princípio só quando nos convém. Mas quando nós estudamos a profecia e vemos que a profecia apocalíptica ela traz padrões. Existe um artigo muito bom, você encontra fácil ele na internet, em português, do pastor Alberto Tinha, onde ele fala da simbolização em miniatura. E ele avalia que as passagens mais usadas, que nós adventistas mais usamos para basear o princípio diano, contém esse princípio, que é Números 14:34 e Ezequiel 4:7, que mesmo sendo narrativas, não sendo um texto de profecia apocalíptica, eles trazem esse princípio da simbolização em miniatura. Eu vou tentar explicar, vou tentar ser claro aqui. Esse princípio ele traz o seguinte, que um símbolo, de uma maneira microcósmica, aponta para algo maior, algo macro. E quando isso é usado, quando esse simbolismo é usado de algo pequeno
que aponta para algo maior do que esse símbolo, então cabe aí um padrão de usar dias por anos. Lá em Números 14, 34, ali no contexto do capítulo, nós vemos os 12 espias, no contexto micro, sendo símbolo das 12 tribos, no contexto macro. Nós vemos os 40 dias, no contexto micro, sendo um símbolo de um contexto macro, os 40 anos. Em Ezequiel, no capítulo 4, nós vemos o tijolo, que é pedido para fazer uma inscrição no tijolo, para simbolizar o ciclo o cerco de Jerusalém. Então, o tijolo micro, apontando para uma realidade macro, Jerusalém. E o profeta, também o próprio profeta, ele foi usado como símbolo micro para apontar para um símbolo macro, que é a casa de Israel. Então, tendo em vista que existe esse princípio de simbolização em miniatura, defendido por vários teólogos, principalmente o pastor Alberto Tim, nós podemos aplicar também isso nas profecias de Daniel. Quando nós vemos lá, tanto em Daniel 7, Daniel 8, nós vemos símbolos, e esses símbolos são símbolos micro, que são animais, monstros, e que esses animais eles apontam para uma realidade macro, que são reinos, nações. Então, quando a gente vai vendo esses blocos historicistas que trazem esses símbolos micro que apontam para uma realidade macro, nós vemos que cabe. Agora, quando nós vamos para Apocalipse 20, a gente não encontra esse padrão. A gente não encontra esses símbolos microcósmicos que apontam para um cumprimento macrocósmico. Ali, quando está falando de diabo, é diabo mesmo. Quando está falando de prisão, ele vai estar preso mesmo. Nós não acreditamos que há uma prisão de correntes, mas acreditamos que há uma prisão. Então, nós vemos que lá em Apocalipse 20, as coisas são... não tem, mesmo que haja algum simbolismo ou haja alguma, como posso dizer, alguma figura de linguagem, mas não existe esse padrão de simbolização em miniatura. Então, quando nós não encontramos essa simbolização em miniatura, não cabe nós usarmos o princípio de ano. Espero que eu tenha sido claro, mas o artigo está aí, vocês podem ler e vão entender com muita mais clareza, com muito mais detalhe, tá bom? Então, depois de responder essa pergunta, eu gostaria de seguir passando aí a voz, né, a fala para o nosso amigo pastor Elias, e agora ele vai fazer uma pergunta. Tá Muito bom? bem. Então, a pergunta agora para o pastor Esdron. Pastor Esdron, como o método historicista contribui para a identificação do chifre pequeno em Daniel 8 e Daniel 7 e Daniel 8? Ok, nós estamos falando um pouquinho sobre o método historicista, né, na interpretação das profecias, e não é diferente também para usarmos esse método ao interpretarmos, identificarmos aí quem é o chifre pequeno descrito em Daniel, capítulo 7, capítulo 8 também, né? Por exemplo, o método preterista, né, identifica o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio, né? Já como é que o método historicista, que é o método bíblico, como é que ele interpreta, né? Primeiro, nós percebemos aqui algumas semelhanças, características desse chifre pequeno, descrito tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. A primeira, ambos são descritos, né, como um chifre. Tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, coloca ali o chifre pequeno como sendo um chifre. Segundo, ambos são poderes perseguidores. Né? Nós percebemos isso em Daniel 7, 21, Daniel 8, 10. Perseguem ali o povo de Deus durante 1260 anos, né? Do ano 538 ao ano 1798. Terceiro, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmo. Né? Nós percebemos isso. Trazem a prerrogativa de adoração. Né? Quarto, ambos têm como alvo o povo de Deus, perseguir o povo de Deus. Quinto, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético. Nós percebemos isso, por exemplo, aí em Daniel capítulo 7, 25, e também no capítulo 8,
versículo 13 e 14. E a sexta característica que nós percebemos são os que, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, ambos se estendem até o tempo do fim, né? Então, a história, o método historicista, descreve, então, como o primeiro reino, né? Como sendo ali a Babilônia, logo em seguida a Medo-Persa, e logo depois a Medo-Pérsia, né? E logo depois a Grécia e em seguida a Roma, né? Então nós percebemos aqui que o cumprimento do chifre pequeno de Daniel capítulo 8 se dá justamente em Roma nas suas duas fases, Roma pagã e Roma cristã, né? Nós podemos ver uma relação das profecias do cumprimento. Por exemplo, o chifre pequeno ele surgiu depois do leopardo, né? E o cumprimento, a Roma pagã sucedeu a Grécia, foi logo depois da Grécia, né? Surgiu entre os 10 chifres, e a Roma, né, surge entre os 10 reinos. Esse chifre pequeno surgiu derrubando 3 reinos, né? E Roma também derrotou os 3 dos 10 reinos, que foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Perseguiu o povo santo. Roma pagã e cristã perseguiu o povo de Deus. Perseguiu durante 1260 anos, nós já falamos sobre isso. E Roma cristã perseguiu do ano 538 até 1798, com o general ali de Napoleão, Bestier, né, aprisionando ali o Papa. Então nós percebemos aí esse período de perseguição de 1260 anos. E então, nesse ano aí, segundo a profecia, o chifre pequeno seria ferido, né, mas logo depois, né, com o tempo, iria ser sarado, né? Nós também percebemos que o chifre pequeno ele se fortaleceu para o sul, o oriente, para a Terra Gloriosa, né? Para o sul, para a Macedônia, para o oriente, a Síria, e a Terra Gloriosa, uma referência aí à Palestina, né? Engrandeceu-se contra o príncipe do exército. Roma pagã participou da condenação de Cristo e também derrubou abaixo o santuário ali no ano 70 depois de Cristo, né? Então nós percebemos aqui que o papado, ou melhor, o chifre pequeno é identificado de acordo com o método historicista como sendo apontando Roma pagã e Roma cristã. Então nós percebemos que esse método, né, o método historicista, nos ajuda a compreendermos melhor e identificarmos o método historicista. Identificarmos então o chifre pequeno, né, como sendo Roma cristã e Roma pagã. Agora nós iremos continuar o nosso estudo, dando oportunidade para o professor Ramon fazer mais uma pergunta. A minha pergunta vai ser feita para o pastor Moraes. A pergunta é essa: quais são as semelhanças e diferenças entre Daniel capítulo 7 e o capítulo 8 com Apocalipse capítulo 4? Ok, obrigado aí, professor Ramon. Muito bem, a figura do trono, existe o trono, ele é muito, muito frequente, tanto nos escritos véteros como nos neotestamentários. Você vai encontrar figuras muito similares em vários livros. E essa paridade ela é maior quando você compara Daniel com o livro de Apocalipse. Eu quero ressaltar aqui que Daniel 7 e 8 e Apocalipse 4 tem semelhança o cenário, a geografia. Ambos estão no santuário. O ambiente é o santuário. Então, por isso, se você vai encontrar ali, por exemplo, tronos em Apocalipse 4, você vai encontrar tronos em Daniel 7 também. Você vai encontrar também alguém assentado no trono em Apocalipse 4. E também alguém assentado no trono em Daniel 7. E você vai encontrar também, por exemplo, a figura da água em Apocalipse como um mar de vidro.
E também vai aparecer em Daniel a figura do rio, o rio, né? Você vai ter testemunhas ali, milhares e milhares de pessoas ao redor do trono. O trono é flamejante, ele sai fogo do trono, tanto em Apocalipse como em Daniel. Ambos têm livros. E o que pode acontecer é que alguém pode se confundir e entender que Apocalipse 4 e Daniel 7 retratam o mesmo evento. Porém, não é. Apocalipse 4 trata-se da coroação, do empossamento de Jesus Cristo. Jesus, ele, ao ressuscitar, ele diz para a mulher, eu não subi ao Pai, e ele, no Salmo 24, mostra o exato momento em que ele está adentrando ao céu, tem até uma melodia lá, levantai, ó portais, as vossas cabeças. E quando Jesus adentra ao santuário, ele é entronizado, e a terra responde essa entronização com o derramamento do Espírito, como a chuva temporã. Então, Apocalipse 4 é a entronização de Cristo. Apesar das semelhanças que existem entre os capítulos, o evento, a geografia é igual, é um trono ambulante, com rodas semelhantes, mas o evento é diferente. Porque o evento do capítulo 7 e 8 de Apocalipse, eu vou já compartilhar com vocês aí, permitam compartilhar aqui, alguns elementos que se repetem em Apocalipse, mas que são exclusivos no livro de Daniel. Então, me permite aqui compartilhar com vocês, só um instante. Eu vou compartilhar aqui. Okay? O que é que nós temos ali no livro de... Nós temos no livro de Daniel, no capítulo 7 e 8. Eu estou tentando aqui deslocar e não estou conseguindo deslocar. Desloquei. Aqui. Então, você vê aí algumas figuras que tem no capítulo 7 e 8, que algumas se repetem em Apocalipse, mas umas são exclusivas. Trono tem Apocalipse, né? Testemunhas tem Apocalipse. Nós temos ali registros, embora os registros de Apocalipse referem-se a um evento e os registros de Daniel são outro, mas tem registro também. Nós temos também aqui, e pronto. Quando você vai para esses elementos, por exemplo, como um tribunal, o tribunal é exclusivo daqui. O tribunal, nós temos um reclamante em Daniel, nós temos uma vítima, que temos o agressor, alguém que agride, temos um julgamento e, por fim, temos um veredito. Daniel 7 e 8 trata-se de um julgamento. Pegando aí carona com os colegas que falaram diante de mim, que mencionaram Diano, mencionaram também o historicismo como linear, progressivo, Daniel 7 e 8 é clássico para provar isso aqui. Porque nós temos um evento que ele oscila. Se você observar aqui, por exemplo, Daniel 7, do 9 a 10, é um acontecimento do céu. O 9 diz, tronos foram colocados. Quando você vai para o 11, o evento é na terra. Continue a observar por causa da palavra arrogante que o chifre falava. E aí você, de repente, verifica que o 13, você volta para o céu de novo. Apocalipse 7 e 8, ele retrata um evento horizontal. O que acontece aqui, o chifre pequeno e a sua ação, tá? O chifre pequeno está agindo, e ao mesmo tempo, paralelo, simultaneamente a essa ação do chifre pequeno, tem um evento acontecendo no céu, que é o evento horizontal. O chifre pequeno, ele está agindo, e no céu acontece não só o julgamento do chifre pequeno, de duas maneiras apresentadas aqui, morto ele, mas a vindicação, porque é feito aqui pela vítima, é feita uma reclamação que diz até quando que vai acontecer isso aí. Aí é onde entra a questão histórica, né? O autor, ele está vivendo um momento após o quarto animal e ele joga para frente o evento.
até 2.300 manhãs para o futuro. E esse evento em Daniel, ele acontece antes da volta de Cristo. Um evento que acontece depois do quarto animal e antes da volta de Jesus, esse evento ele é denominado como o período de 1.260 anos. E após esse período, acontece, então, a vindicação, que nós, adventistas, chamamos de a purificação do santuário, tá? Que no passado foi confundido com a volta de Cristo. Portanto, queridos, o Daniel 7 e 8, eles retratam o mesmo evento, é uma cena de juízo, e todos esses elementos comprovam que Daniel 7 e 8 está tratando de um juízo, e que nós denominamos esse juízo aí, damos o nome de juízo investigativo. Tá bom? Esses são os elementos comprobatórios que você pode ver aí na tela. E aí usando tanto o princípio de ano, Daniel 8:14, como também o princípio do historicismo do linear. As coisas acontecendo linear, progressiva, num fluxo dentro da história, né? Daniel 7 são capítulos 7 e 8 são capítulos ideais para você explicar o método historicista e também o método de ano. Eu quero passar aqui para o nosso amigo Elias. É isso, Elias? Isso. Muito bem. A última pergunta eu gostaria de fazer para o pastor Elton, né? Pastor Elton, qual é a diferença entre tipologia e alegorismo? Ok. Pastor Moraes, você pode colocar aí os infográficos que falam, os dois infográficos que falam sobre tipologia, por favor? Enquanto ele vai colocando, qual é a diferença, então, entre tipologia e alegorismo? Ok, os infos depois desse aí. Isso, esse aí. Vamos definir primeiro o que é tipologia, ou o que é tipo. Tipo vem de uma palavra grega, né? Que dá essa ideia de sombra, né? Dá essa ideia de algo futuro, mas a palavra tipo, né, na profecia bíblica, é uma relação representativa entre certas pessoas, eventos, instituições, objetos que são relacionadas com outras pessoas, eventos, instituições correspondentes a elas, que têm semelhantes a elas, mas que ocorrem em época posterior, no futuro. Então, algumas características do tipo, como tem aí no nosso info, que deve haver semelhança com o seu cumprimento, deve haver evidência de intenção divina e deve prefigurar algo futuro. E também que deve ser um cumprimento pontual. Pastor Elias, acho que não está ligado, não. Eu achei que estava ligado o microfone, mas está bom. Vamos continuar aí. Então, nós vemos que as características da tipologia, nós vemos que deve haver uma semelhança deles, dos dois elementos, o tipo e o antítipo. O tipo é o símbolo e o antítipo é o que vem depois, é o cumprimento. Mas qual é a diferença entre tipo e alegoria? Alegoria é um meio, um modo de se expressar, é um modo literário de se expressar que é muito comum nós vermos em poesias, e na Bíblia nós encontramos alegorias. A alegoria nada mais é do que uma metáfora ampliada. A alegoria ela é semelhante à parábola. A diferença é que a parábola, a explicação da parábola está separada da parábola. Na alegoria, não. A explicação está entrelaçada com a descrição. Então, nós encontramos na Bíblia várias alegorias, que geralmente está em poesias, em escritos sapienciais, nós encontramos ali essas alegorias. Agora, a diferença é que a tipologia ela é profética, a alegoria não, ela só é uma figura de linguagem, por assim dizer. Agora, o que é alegorismo? Alegorismo
e é algo que tem ocorrido muito. Muitas pessoas têm usado esse tipo de interpretação, e eu, particularmente, eu sou contra, e muitos dos teólogos adventistas são contra esse método, onde a pessoa ela pega uma narrativa e ela coloca todo um significado misterioso. Então, ela quer colocar significado nas 5 pedrinhas que Davi pegou no rio, quer colocar um significado no barco em que Jesus estava, e começa a pegar coisas da narrativa e tentar dar significados misteriosos que o autor não teve intenção, que Deus não teve intenção. Isso é alegorismo. Então, alegorismo é quando não há uma intenção divina, é quando é a própria imaginação da pessoa que ela olha para algo concreto e vê um símbolo. Mas na tipologia, não. A tipologia, quem define o tipo, a tipologia, não é o leitor, mas quem define o que é tipo, o que não é a própria Bíblia. Então, Pastor Moraes, você pode passar para o próximo aí? O próximo slide, por favor. Ok. Então, os tipos eles podem ocorrer de várias categorias. Então, nós vemos aqui, por exemplo, como pessoas. Tem o exemplo de Adão. Adão é um tipo. É um tipo de Jesus. E como nós sabemos disso? Não é um autor que falou, eu vejo aqui uma ligação entre Adão, que não tinha pecado e pecou, e um contraste com Jesus, que não tinha pecado e não pecou. Não é isso. Não é uma pessoa que veio essa ideia. Essa ideia, ela é mostrada na própria Bíblia. Então, se não houvesse Romanos 5,14, nós não conheceríamos esse tipo. Então, para você identificar um tipo, tem que ter uma relação com outro texto bíblico. Então, é um texto bíblico, geralmente, do Antigo Testamento, e o seu correspondente é ampliado no Novo Testamento. E é interessante que sempre o antítipo ele é superior em natureza do que o seu tipo. Também nós podemos ver exemplos de eventos, que, por exemplo, o dilúvio, lá em Gênesis 6, que é um tipo da volta de Jesus. Isso nós vemos a correspondência lá em Lucas, capítulo 17, verso 28 a 30. Instituições também. Nós vemos o sangue do cordeiro que era derramado, que era um rito que era feito, né? Eu acho que essa palavra instituições pode trocar por ritos também, e o seu antítipo, o seu cumprimento, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E agora, por último, ofícios também, né? Cargos, como, por exemplo, o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus Cristo, que foi o seu antítipo. Então, Deus ele prefigurou sua obra redentora no Antigo Testamento, ou seja, foi algo que Deus teve a intenção. Então, quando você vê as 5 pedrinhas lá que Davi enfrentou Golias e tenta tirar uma lição espiritual, ali não é tipologia, é alegoria, porque não há um correspondente nas Escrituras que possa dar força a essa interpretação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, quando nós vemos pessoas interpretando as narrativas, elas querem dar significados a coisas em que são somente detalhes da narrativa. E em tudo querem arranjar algum sentido, ou alguma colocação, ou alguma aplicação para os dias de hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ao interpretar a Bíblia, não é a nossa imaginação, o significado bíblico ele não é subjetivo. O significado bíblico existe, há uma intenção do autor divino, e uma intenção também do autor humano. Então, deixemos bem claro, tipologia é algo que tem seus parâmetros, que tem as suas regras, e é algo que existe. Agora, alegorismo, você pegar uma narrativa e tentar dar alguns significados pela sua mera criatividade, isso aí não é um método sincero com a palavra de Deus, não é um método honesto com o texto bíblico. Agora, pode tirar o slide, Pastor Moraes, por favor. Então, agora nós passamos a palavra para o Pastor Moraes,
para ele fazer aí o nosso encerramento, falar as últimas palavras, considerações finais. Ele que foi o autor dos infos desta semana que se passou, e agora ele vai falar e vai se despedir e fazer a oração final também. Bom. Vai ter um merchanzinho aí, não, Elton? Não vai ter o merchan, não, Elton? É teu, meu amigo, é teu. Ah, tá bom. Ok. Muito bem, queridos. Nós queremos aqui... Primeiro eu quero finalizar a fala aqui, lembrar de uma palavra que nós conhecemos como pressuposto, que são os métodos, os meios, as suas crenças e o início que você usa para interpretar as escrituras. Nós estudamos essa semana, por exemplo, o dia-ano, o princípio de um ano, que é um pressuposto, que é importantíssimo para a interpretação das escrituras. O outro é o historicismo, o método historicista. E se tirar o método historicista, então não faz sentido estudar a profecia. E nós estudamos também o pressuposto de que o historicismo influencia em duas correntes de pensamentos que existem hoje sobre o chifre pequeno, que é Antíoco Epifânio e Roma, né? Nos seus dois períodos, Roma pagã e Roma cristã. E a lição dessa semana, embora ela falou sobre várias profecias, mas ela só queria mostrar o seguinte: a importância, a relação que a Bíblia tem com a profecia e como que alguém que estuda a Bíblia deve se aproximar da profecia. Se ele aproxima-se com um pressuposto errado, ele vai interpretar tudo errado. Porque a margem para um indivíduo mal intencionado ou até que ignora, ele pode muito bem pegar e encaixar o Antíoco Epifânio e quase que encaixar perfeitamente. Então, essa semana nós estudamos aí alguns pressupostos que nós temos que ter ao se aproximar da profecia bíblica. Ok? Muito bem, quero reforçar mais uma vez que você que nos acompanha aí, você que já é inscrito nesse canal, por favor, compartilhe o link para que outras pessoas possam se inscrever. E você que não é inscrito, por favor, dê um clique aí, acione o sinozinho aí e faça seu comentário. Lembrando que o nosso chefe Elton disse, faça as perguntas, a partir de amanhã já pode fazer as perguntas da próxima semana, e a sua pergunta pode entrar aqui, porque essa semana entrou uma pergunta, né, professor Elton? Entrou uma pergunta aí, e a sua pergunta pode entrar aqui também, e quando ela entrar, nós vamos aí citar o seu nome, se a pergunta for muito boa. E nesse momento aqui eu quero fazer uma oração para que Deus nos dê aí cada vez mais iluminação, mais sabedoria para poder se aproximar das Escrituras Sagradas. Feche seus olhos. Bondoso Pai, nós te somos muito gratos, porque Tu tem nos dado ferramentas, iluminação, e também tem nos dado coragem para poder se aproximar do texto, e tem usado a equipe da Infolição para atingir um grupo de pessoas especial, professores sobretudo. Eu quero te pedir que Tu abençoe cada seguidor, cada ouvinte da Infolição, e também, sobretudo, também abençoe aqueles que estão na ação, tanto na edição do texto, como também na configuração do Info, e aqueles que também estão nos seguindo. Abençoe esse projeto para que ele possa cada dia mais crescer para a honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Obrigado aí, nossos seguidores. Obrigado a toda a equipe da Infolição.